Vou ler Vida Feliz, página 61. Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassares. Então vamos orar, né? Pedir a Deus, nosso Pai, ao Senhor Jesus, aos benfeitores amigos que nos sustentam a trajetória, os guias e mentores que nos acompanham, e a todos os espíritos que estão a nos envolver neste momento e todos aqueles que estão sendo direcionados para os lugares que nós nos encontramos, sendo cada um ponto de luz, pedindo perdão a todos aqueles que vierem estudar junto conosco nessa noite, pois hoje vamos falar e vamos tratar sobre da vingança. Então, a partir desse momento, nós rogamos ao coração generoso de Jesus, agradecendo a oportunidade deste estudo e desse momento, podendo assim criar laços de amor a partir deste momento e dessa oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que lindo, Érica. Lívia, tu quer ler o versículo que a gente vai começar a comentar? Leio. Era do 38 ao 42, né? Sim. Então vamos lá. Capítulo 5 de Mateus, versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. E ao que deseja levar-te ao juízo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá ao que te pede e não dê as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. Então, hoje é até aqui. Vocês estão fazendo versículo por versículo? Vamos fazer versículo por versículo? O que vocês acham? Pode ser. Bom, o primeiro versículo, né, aquela frase famosa, né, que a gente já conhece, que é o olho por olho e dente por dente, que era a lei, né, até aquele momento, né, e que a Suzana sempre traz para a gente. Ela sempre fala que antigamente, se um exemplo, tem a aldeia A e a aldeia B. Então, se eu vou lá e mato uma pessoa da aldeia, se eu sou da aldeia A e queimo uma pessoa da aldeia B, mato uma pessoa da aldeia B, a aldeia B ia inteirinha acabar com a aldeia A. Então não tinha o equilíbrio, vamos assim dizer, né? E com essa lei, né, que eles chamam a lei de Talião, né? Ela consta em Êxodo, Levíticos e Deuteronômos sempre, né? Tem nesses 3 livros da Bíblia, né, do Antigo Testamento. Com essa lei, né, olho por olho e dente por dente, começa a ter mais igualdade, vamos assim dizer, né? Se eu faço algum mal a uma pessoa específica daquela aldeia, alguém vem e faz mal somente a mim, e não ao resto da minha aldeia inteira, né? Então, vamos assim dizer, ainda não era a forma mais
mais adequada, né? Mas pelo menos tinha um pouco mais de equilíbrio, né? Se assim a gente pode dizer. Então, esse olho por olho, dente por dente, era mais ou menos isso. Aí, alguém pegou alguma coisa relacionada a essa frase? Fez alguma anotação? Ela tá no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu não consegui botar o fone. Kardec comenta, né, no item 8, essa questão. Um ponto que ele começa falando: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra são os responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro golpe. O que parece perfeitamente justo para aquele em que o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Aí eu, só por esse comecinho, né, fiquei pensando em um monte de coisa. Só a palavra preconceito, né, que tá bombando aí. Teve o discurso agora teve uma debate, né, entre os presidentes os candidatos a presidente dos Estados Unidos, e um dos candidatos foi perguntado se ele era contra a supremacia branca, aqueles grupos assim, e ele pegou, eu assisti o debate, eu estava trabalhando no computador, mas ouvindo, né? E ele pegou e ficou o tempo todo mudando de assunto, sem ter coragem de falar. Oi, Milena, tudo bom? Oi, tudo bem, gente? Boa noite. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu achava que isso era uma coisa superada, né, na sociedade. E você vê que não, que está vivíssima. Porque, assim, quando eu ouvia falar de Campus Clã, grupos de supremacia branca, não sei se vocês já viram esses filmes, saiu há pouco tempo, Infiltrados na Clã, bem legal. Eu via esses filmes e achava assim, isso está no filme. Não, está vivo, está presente mais do que nunca. Então, ele começa falando, né, os preconceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de vista. Eu fiquei pensando muito, assim, é o que ocasiona, é o responsável por essa questão da gente querer revidar. Eu fiquei pensando, aí depois tem essa questão do mundo, né? Tá todo mundo, os pontos bem polarizados, né? Tá todo mundo cada vez mais extremista, mas também em mim, né? De que maneira o ponto de vista me deixa assim, né? E aí a gente vê que, sei lá, eu vi pelo menos que me afeta ainda muito. Uma das coisas que ele fala aqui também, nessa mesma frase, essa questão acontece porque a gente não eleva as paixões terrestres acima. A gente não tem visão do futuro. Tipo assim, a gente fica olhando como coisas pequenas, né? Ele finaliza assim: só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal sem punição, pode dar forças para suportar pacientemente os golpes aplicados nos nossos interesses e no nosso amor próprio. Aí ele fala: voltai os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucados pelas coisas da terra. Eu acho que é isso, é um exercício de quando você recebe uma ofensa ou quando você observa que, de repente, você está certo e todo o resto não quer te ouvir por determinada coisa, enfim, coisas que levam a gente ao conflito. Se alguém vos bater a face direita, apresentar também a esquerda. Então, assim, eu acho que o bater ao direito aqui, né, o que ele coloca é todo tipo de mal, todo tipo de extremo, né, que chegar até a gente. Se a gente, ao receber, conseguir analisar de maneira mais ampla, talvez a gente encontre outra solução que não seja revidar sempre, como a gente tem feito milhares de anos. Eu fico lembrando quando a gente está com um grupo de crianças pequenininhas.
Quando eu penso nessa questão da visão da fé no futuro, na vida com um olhar mais amplo, eu comparo a gente com essas crianças, né? Quando você vê as criancinhas pequenas brigando, enfrentando alguns conflitos, para a gente ali é muito claro, né? Como orientador, como pai, como irmão, que está ali, ó, vocês precisam fazer isso, isso, isso e isso, porque aí vocês vão viver em paz, tipo, isso tudo vai passar. Ah, mas ele fez isso, ah, mas é aquilo. E são coisas assim que a gente sabe que vai passar. Ah, essa coisa de criança vai passar. Só que para a criança ali, aquilo dali está sendo intenso, né? É único, toda a vida dela. Ela está vivendo intensamente o momento. E a gente, num campo maior, eu acho que a gente vive muito intensamente o momento, né? Porque às vezes uma situação pode parecer o fim do mundo. Muitas vezes, até a gente estudando nesse Setembro Amarelo, a gente vê, né, que às vezes essa ofensa às vezes chega a valer a vida da pessoa, né? Tipo, uma situação, um bullying, uma coisa que você faz contra alguém, às vezes aquela coisa se torna tão grande, né, que a pessoa não suporta. Enfim, eu acho que é isso, é um convite à reflexão do porquê isso importa e de mudar. Porque, assim, quando Jesus fala apresentar-lhe também a outra, é uma coisa que é para refletir, né? Eu acho que não é para levar o pé da letra também, assim como quando ele fala para não arrancar a mão. Arrancar seu olho, é motivo de escândalo arrancar o seu olho, né? Não é para você realmente dar a outra cara. Eu acho que é nisso. Não é, ai, vou virar um saco de pancada. Bate aqui de novo, tipo, sou louco. Não é, até porque a gente tem instinto de defesa, né? Isso faz parte da lei natural, né? Conforme fala lá no livro dos Espíritos. E a natureza fala. Então, a gente sempre vai fugir da dor. Mas, por uma questão de defesa. Mas eu acho que é um convite à reflexão. E esse texto do Evangelho é bem legal. Ó, por exemplo, quando ele fala aqui, eu falei dessa questão da defesa, né? Ele fala, por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Então, Kardec faz essa reflexão, e eu acho que, né, que é isso, que foi esse mesmo o objetivo de Jesus ao trazer essa coisa, porque se não trouxesse assim claramente, se não trouxesse palavras que chamassem a atenção, que fizesse o povo pensar, pô, ele está falando uma coisa sem sentido, um paradoxo, uma coisa, as pessoas não iam parar para pensar. Eu acho que o objetivo sempre foi parar para pensar, fazer as pessoas pensarem, né? Mais do que dar resposta exatamente pronta. Falei muito, né? É porque eu achei essa página muito legal. Ah, muito legal. Essa parte quando você fala da criança, né, que ela é muito intensa, mas ao mesmo tempo ela resolve tão fácil, né? Se a gente tivesse o coração de criança, porque num piscar de olhos, ah, tá bom, ele é meu amigo de novo, e abraça, tudo está resolvido. Se a gente fosse assim, ia ser maravilhoso. Quer falar, Érica? Eu vi que você fez assim. Tá fechado seu áudio. E abri, eu nem sei por onde começar, porque tudo tão intenso, principalmente esses itens que falam sobre a vingança e tem um peso, né? Quando a gente pensa a respeito, e a Ari trouxe as ideias, né, pautadas no Evangelho, aí a gente pensa que o Jesus, quando ele fala isso, da questão de dar outra face e tudo mais, é a representação do amor, né? Só que a gente não conseguiu entender lá atrás e não foi tão explícito esses detalhes, e a gente carrega isso até os dias de hoje. Somos infantis aos olhos dos benfeitores amigos, mas nós não vemos assim, né? Eu estou falando, somente falando, não sei, porque assim, realmente eu estudei alguns versículos mais à frente, porque, como eu falei, é muito denso esse estudo. E é lindo a gente pensar que hoje a gente está aqui estudando doutrina espírita e compreendendo, à luz da doutrina espírita, o passado aos olhos de hoje, fundamentando com o estudo doutrinário e tentando, nos esforçando para modificar isso. Porque agora é a hora, né? Então, é só isso que eu quero falar mesmo. Eu dei uma grifada em algumas partes do texto da Joana de Ângeli,
do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que o Léo tinha colocado lá para a gente poder ler, do capítulo 15. Então, fala sobre a vingança, né? Fala sobre a harmonia plena, fala sobre Jesus, que Jesus enfrentou as agressões sem permitir vincular-se-lhes por meio de ressentimento, né? Aconteceram as agressões, ele não se deixou envolver, agia incorruptível, mantendo a serenidade, enquanto blasfemavam, espumavam ferozmente em cima dele. Aí está escrito aqui, oferecer o outro lado quando se é esbofeteado na face. É quase inverossímil para a cultura ocidental, acostumada ao revide, pela honra, pelo duelo, com armas, aquela coisa toda que acontecia no passado. Verbal em todos os tempos. Até hoje acontece isso. Através da justiça, igualmente em todas as épocas, ele demonstrou que era possível fazê-lo. Jesus lá atrás, nosso modelo, demonstrou que é possível sim. E ele viveu essa experiência, né, pessoalmente. Aí está escrito também que paciência é o remédio da irritação. Tem outra parte que eu grifei também. Ele não o dizia que com ira ou paixão morbífica, ai que horror. Mas com a autoridade de quem conhecia a lei da causa e efeito, da qual ninguém se eximia, estando todos os seres incursos nesse fundamento da natureza. E tem outra parte também que eu grifei, que eu achei importante. A vingança é atraso moral do espírito, que permanece no primarismo. O perdão exalça o indivíduo. A primeira, a vingança, leva a futuros conflitos e ata aquele que cultiva a quem detesta. A segunda, o perdão, liberta o agressor e lenifica os sentimentos que restauram a alegria de viver. Um aflige sem pausa, o outro equilibra, desenvolvendo estímulos para o novo combate. Quando a gente libera o perdão, quando a gente libera esse ressentimento, a gente cria espaço, né, dentro da gente para que aconteça coisas boas, para que a gente consiga fazer coisas boas, para que a gente consiga receber coisas boas. Então, por isso que é tão importante a gente liberar esse espaço dentro da gente. E, finalizando, a última frase também eu achei bem legal. Vitorioso é somente aquele que se vence interiormente, mesmo que vencido exteriormente. A pessoa acha que te venceu, falou um monte de besteira para você, você foi mais forte, você não revidou, você está forte interiormente, você é vitorioso, você venceu você mesmo, né? Uma luta com você mesmo. Por isso amarás o teu próximo como a ti mesmo. Léo, você entrou, você está laranja. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo? Sim. Tô tentando aqui, tô apanhando demais aqui. Mas não vou me vingar do computador nem do celular. Esse é o nosso estudo, não pode se vingar. Você quer falar de alguma coisa do 38, do versículo 38? Bom, eu tô todo destrambelhado de tanta coisa que aconteceu aqui, esse computador, esse celular. Nossa, tô me A gente perdido, mas... espera. Daqui a pouco você fala. Tá, já todo mundo já falou do 38? Eu acho que falta só a Milena. Não sei se ela vai falar. Tá, vê se ela vai falar aí. Ela falou assim, ó. Depois. Bom, então, eu estava lendo aqui sobre a ótica de Kardec, né, sobre isso, né, e ele vem abordando bastante coisa. Eu não sei o que vocês falaram aí, mas posso estar repetitivo, mas
isso a gente é bom sempre estar repetindo, né? A filosofia que o Cristo quis dizer, né? Já sabia do nosso orgulho, da nossa, como diziam antigamente, a honra, né? Então ele queria deixar bem claro para a gente não se vingar, né? Não estava querendo dizer a gente ficar pacífico apanhando, né? Como dizia, igual cachorro magro, né? Mas é você não revidar, né? Não revidar, não se vingar, se conter, porque é muito fácil a gente devolver com a mesma moeda, porque nosso instinto animalístico ainda está muito aguçado ainda na gente, né? A gente é ofendido, o sangue, como dizem, o sangue esquenta, vem aqui em cima, a gente sente a nossa alteração, os batimentos, tudo altera na gente, né? A gente sente aquela força de vontade de devolver, mas o difícil é você se controlar. E mesmo sabendo que você foi injustiçado, eu sei que é muito difícil isso. Então, Kardec vem trazendo isso. E Chico também falou sobre isso. A página dele, que eu não estou me recordando aqui, foi no Consolador, na questão 345, que ele fala sobre isso, né? Grandes homens na humanidade justificaram você se vingar com a chamada legítima defesa. E ele vem trazendo aqui que, na realidade, toda a nossa defesa está em Deus, né? Mas quem está nessa condição ainda de botar toda a sua defesa em Deus? Poucos ainda fazem isso. Eu lembro uma história que muitos já conhecem, de Gandhi foi agredido fisicamente pelos soldados ingleses. E ele apanhando, levantava. Isso veio até no documentário. Mas quando o soldado, de tanto bater nele, falou assim: você é covarde? Você não reage? Quem te ensinou a ser covarde assim? Aí Gandhi olhou para o pescoço dele e tinha uma cruz, né? Como ele era cristão, foi esse homem que tá no teu pescoço. Ele que me fez não revidar. Isso mostra, cara, a gente não tem que se comparar ao Gandhi, né? Quem somos nós do lado do Gandhi, né? Gandhi é grande, nós somos pequenininhos ainda, né? Mas simples fato, não revidar uma palavra, né? Tentar se controlar isso, a gente está se conhecendo mais. Porque, como a gente falou, é fácil soltar o leão em cima, né? Revidar em qualquer lugar, no trabalho, na rua, em casa. Para você se controlar, isso que é o grande nosso desafio, né? É isso aí. Então, beleza. Vamos passar para o versículo 39. O que vocês acham? Sim? Então, no versículo 39, está escrito assim: eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra face. Aí, naquele livro que o Léo indicou, da Amália Rodrigues, Há Flores no Caminho, eu também dei uma grifada em algumas coisas desse livro, né? Deixa eu ver aqui. Fala das bem-aventuranças. É uma conversa que Pedro Simão teve com Jesus, né? Aí ela transcreve essa conversa e eu grifei algumas partes. Tinha acabado né, o Sermão do Monte tinha acabado de ser. E ela fala de uma maneira bem poética, né? Ela fala que o impacto da mensagem impregnou a terra com uma vibração jamais sentida. E aí é nesse ritmo que vai o texto, todo como se fosse uma poesia, sabe? Aí fala, eu grifei algumas partes assim: seria impossível agora ignorar-se a missão do homem inteligente no mundo, né? Depois que foi dito o Sermão do Monte, que não podemos, não temos como ignorar a missão do homem inteligente. Aí outra parte que eu grifei: Senhor, a mensagem que ouvimos penetra a alma como um punhal de luz que fere a noite do meu ser com claridade nova. Isso Pedro Simão falando, né? Sangra-me os sentimentos atormentados. Olha que lindo. Aí, mais na frente no texto fala assim: como proceder, Pedro falando, né? Como procedermos
ante um adversário impiedoso a quem aprendemos a odiar. Porque, né, eles tinham até então aquilo do olho por olho, dente por dente, aprenderam a odiar. E aí ele faz essa pergunta: como a gente vai proceder, né? Aí Jesus começa a falar: quem conhece o amor jamais odeia. Aí o Pedro insistiu, né? Com quem privamos no dia a dia se volta contra nós em acusações injustas, não será lícito fugir dele guardando mágoa pela ofensa sistemática? Quando alguém se volve contra nós, o cantor da vida fala, né, Jesus? Quando alguém se volve contra nós, ele está sempre com a razão. Se a acusação tem fundamento, deveremos amar quem nula fez, corrigindo-nos. Porque algum fundamento tem. Se a pessoa está falando, então tem algum fundamento. Ele fala isso, né? Mesmo com a intenção dele não seja edificante. Se é destituída de verdade, ele ainda tem razão. Mesmo que falte com a verdade, ele ainda tem razão. Porque enfermo, ele está doente. Vê o mundo e as criaturas conforme é carecendo de piedade e auxílio fraternal. A mágoa é veneno que corrói interiormente quem conserva. Então, ele está dizendo para a gente perdoar, né? Porque a pessoa está doente. E que se a gente ficar magoada, vai ser só um veneno dentro da gente que vai corroer a gente. Aí eu grifei mais algumas partes que eu quero falar. Ressentimento. Pedro explicou o advogado do bem. É como ácido que corrói os sentimentos nobres do coração. Né? Ele está falando agora do ressentimento. Perdão. Beneficiando quem o perdoa, socorre a quem destina e compreende aquele que fere, abençoa o agressor. No caso do perdão, para a gente poder abençoar, né, o agressor. O texto é lindo. Essas foram as partes que eu achei mais bonitas no texto. Alguém gostaria de falar desse versículo? Então, eu li também o Pastorino, né? E ele fala ele também divide do jeito que a gente está fazendo, né? Por versículos, ele vai explicando um por um, aí ficou bem legal. Aí ele fala, né, se te batem na face, né, para oferecer a outra. Aí ele fala assim, esta passagem exprime claramente, né, o perdão, que não revida na mesma moeda, como exemplificou Jesus ao ser esbofeteado pelo oficial. Aí tem em João, no capítulo 18, o versículo de 2:23, tem essa passagem, né, que ele foi, né, levou um tapa, né, desse oficial. E Lucas também cita essa passagem. Então, ele foi o que a Ariane falou no começo. Não é que você literalmente, né, vai dar a face direita ou a esquerda, enfim. Essa passagem exprime principalmente esse perdão, entendeu? De alguém te cometer algum ato contra você, mas mesmo assim você, não, tudo bem, você não revidar com a mesma moeda, né? Então, era isso que Jesus principalmente queria trazer para a gente, colocando, né, anulando, né, o versículo acima, que era a lei de Talião, né? Essa lei, ele simplesmente, né, ele já dá por encerrado essa prática, né, a partir do momento que ele coloca essa do perdão, né, da humildade. Então, a lei de Talião aqui passa a não valer mais diante dos ensinamentos dele.
Então, era isso que essa passagem, ela exprime exatamente essa palavra, esse perdão, né? De você não fazer como olho por olho, dente por dente, isso já cai por terra e ele não incentiva mais, né? O uso dessa prática, né? Dessa cultura, né? Da época, e coloca o perdão acima de tudo. Então, é aí que ele começa essa passagem, falando do perdão. Eu vou parar aqui, porque senão eu vou acabar indo para outra passagem, mas é basicamente isso, né? O da face, né, de você oferecer a outra, é você exatamente perdoar essa atitude que a pessoa teve com você, e não revidar também, esbofeteando, né, ela, como aconteceu, né? O Pastorino, sempre quando ele vai falando, né, ele vai fazendo, ele vai também dando o exemplo, né, do próprio Cristo, porque não adiantaria, né, ele falar que tem que perdoar e na hora lá que ele foi esbofeteado, ele também levantar a mão para o oficial, né, não adiantaria nada. Então, o Pastorino ele vai exemplificando em passagens que Cristo viveu isso na pele mesmo e deu o exemplo, né? Porque eu acho que o exemplo ele nos pega mais do que as próprias palavras, né? Então, com certeza as pessoas naquela época, né, com certeza viram que ele não revidou, com certeza viram que ele perdoou. E assim vai indo. Eu não vou falar mais, porque senão vou acabar indo para outra passagem, como eu falei, mas é basicamente isso. Acho que a Érica queria falar. Ia falar assim, Lívia, fala, continua. Então, eu peguei aqui um pedacinho do Emmanuel, do tema, do título Atritos Físicos, que diz assim: em qualquer conflito físico, a palavra reverte-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no Conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. É muito interessante quando a gente pensa que tudo é questão de poder, né? A gente conflito em relação ao poder, a quem tem mais força. E aí a gente vê assim os dois na potência do espírito. Mas se der um ventinho e sucumbe, cai por algum problema, vamos pensar saúde, perde-se a força, perde-se a referência do poder de querer direcionar, enfim. E isso me chamou a atenção, porque logo no início, com a fala da Ari, que ela discorreu o evangelho e tudo mais, né? Uma vez nós tivemos um colega, um amigo na educação mediúnica, que ele tinha lá a necessidade da organização do controle, né? De se equilibrar na mediunidade, e ele chegou muito aflito, porque ele teve uma briga na faculdade, e aí o menino foi segurar o menino, ele já tinha vários embates com esse menino, porque ele já tinha reconhecido o menino. Esse colega nosso, ele tinha muitas questões por conta da mediunidade, várias dificuldades. E aí ele chegou muito apavorado, muito assustado, porque num determinado momento, quando seguraram o menino, ele não pôde revidar, enfim. Ele olhou para o rapaz e ele falou que ele viu uma nuvem negra indo na direção do rapaz, mexendo no plexo dele. E ele meio que desfaleceu. Antes de desfalecer, ele teve ânsia, enfim, ele ficou muito assustado. Em relação a isso, que eu estou falando, até mesmo para trazer a ideia, como a Ari falou no início, que ela até citou alguma coisa da mão direita, né, e tudo mais, e aí fundamentar a minha ideia, porque assim, a gente leu a questão do adultério no versículo 26, falando das coisas materiais, porque no campo espiritual não se dá esse comando. O comando material, né, da inversão, do comando físico, porque no campo espiritual é o campo das ideias. E da onde está? Onde está a minha vibração, meu pensamento? Se eu estou pensando em pensamentos sublimes, né, de não
vingança ou se eu estou na vingança, porque a partir da vingança vem toda aquela relação que a gente tem muito mais débitos que créditos, a gente está conseguindo conquistar aos poucos, né? A partir, eu vou falar por mim, de agora, vamos dizer assim, né? Porque o comando se dá por outra via no campo espiritual. E tanto é que a gente perde o comando, muitas das vezes. Por isso a necessidade da educação mediúnica, né? Então, eu trouxe essa referência desse amigo, mas dizendo mesmo, né? Por isso que eu não canso de repetir nesse estudo, pedindo perdão, porque esse perdão que ele possa ser ampliado, porque a gente tem muito mais débitos do que créditos, porém não tem ninguém santo, nem anjo nem demônio, né? Somos nós, encarnados e desencarnados, né? Então, assim, para a gente aproveitar, seguir com força total, né? É isso. Estender muito, não. E agora, alguém gostaria de falar? Quer falar alguma coisa, Milena? Só que o evangelho, né, eu acabei falando pra caramba, ele tem... Porque os dois versículos estão juntos, né? Kardec faz o mesmo comentário para os dois. Então, por isso que... Aliás, quando eu li, foi a única página que eu estudei assim, de verdade, eu acho que é assunto pro tempo inteiro. Só essa página aqui já dava para ficar 1 hora falando. Mas eu queria só citar que vocês falaram também de perdão, foi a Suzana que falou de perdão, né? Agora eu esqueci o que foi falado. Acho que foi Lívia, né? E Emmanuel também fala muito disso na página, na 62, do Vinha de Luz, Resistência ao Mal, que fala: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, no versículo 39. Aí, só para lembrar, né, que Emmanuel vai falando dessa questão e lembra que Jesus, que o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho e dente por dente. Jesus, todavia, aconselha a defesa do perdão, 70 vezes 7, em cada ofensa, com bondade diligente, transformadora e sem fim. Vou falar agora, Suzana. Beleza. Gente, eu queria pedir desculpa porque eu não estudei muito esses versículos. Eu dei uma leitura muito superficial pelo Livro dos Espíritos, então eu acho que eu não tenho muito a contribuir hoje, mas eu não queria faltar porque me faz bem de alguma forma, só que eu não tive tempo mesmo. Mas pensando em tudo que vocês falaram e nas coisas superficiais que eu li, eu fiquei pensando sobre isso que a Érica falou, de que tudo é sobre poder. E eu ando pensando muito assim na vida mesmo, né? De que tudo é sobre orgulho também, né? Que tipo, a gente não admite que a gente esteja errado em hipótese alguma, ou que a gente esteja certo e saia como errado, né? A gente fica, meu Deus, eu fico, né? Eu tenho essa mania de falar a gente querendo se referir a mim. Eu fico assim, tipo, se eu tô certa numa situação, mas eu saio como errada, no meu interior eu fico, gente, como assim? Eu tô certa. E a gente fica nessa angústia, né, de querer nem sempre revidar, mas mostrar o nosso posicionamento, mostrar que a gente está certo. E realmente nem sempre esse é o caminho, né? Às vezes a gente é mais forte, deixando aquela situação passar. E eu também fiquei pensando sobre uma coisa que eu não sei se vocês já escutaram, mas eu escutei uma vez uma pessoa falando sobre isso, eu achei muito legal, de que mais nesse quesito, né? Não da vingança propriamente dita, mas do rancor que a gente guarda. De que, tipo, perdoar é muito bom, não pelo agressor, mas pela gente mesmo. Porque, tipo, guardar rancor é muito trabalhoso. A gente tem que estar o tempo todo rememorando aquela situação, tem que estar o tempo todo reforçando aquilo pra gente guardar o rancor. Se a gente liberar, é o que algumas falaram, agora eu não vou lembrar quem, mas assim, a gente libera espaço, né, pra não ficar pensando naquilo, para pensar em outras coisas, fazer outras coisas, porque guardar rancor é realmente muito trabalhoso, mas no dia a dia é difícil a gente ter essa consciência, né? Alguém faz alguma coisa com a gente fica ali remoendo,
Mas com o tempo a gente vai conseguir, se Deus quiser. Milena, somos nós. Somos nós. Tudo isso que você está falando aí está me representando. Eu fico muito feliz de estar escutando, porque aí eu estou me ouvindo aqui, sabe? Porque quando a gente pensa e leva lá, vai estudar, né, virtudes e vícios, a gente vai ver tudo ali, os vícios que estão impregnados em nós, né? E aí, você falando isso me trouxe uma lembrança do Cristo que ele falava, né? Ele fala até os dias de hoje, através de amigos, de trabalhos, de estudos, em vários segmentos religiosos aí, que tem a referência do Senhor Jesus. Ele fala, né, meu Pai, nosso Pai e vosso Pai. Aí a gente se pergunta, né, quem é o nosso... Quando ele fala o vosso Pai, a gente se pergunta, quem é esse Pai? Porque nós somos todos irmãos. Ele fala que o meu Pai, Pai dele, que ele conhece, que ele está ligado. Não posso falar muito não, senão eu me emociono. Ele fala, nosso Pai, ele nos convida, nos chama para essa parentela, né, espiritual, de amor. Mas o nosso, o particular, né, esse vosso aí, só Jesus na causa. É muito evangelho, irmãs, irmão, e a todos que vão nos ouvir, né? Muito evangelho, para tirar essa marca impregnada em nós do passado, de tempos e tempos, né? Por isso que é tão importante a gente estar sempre estudando e tentando colocar uma sementinha lá dentro da gente, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos e agimos por impulso, né? Agimos por instinto. Vamos ver, tô falando por mim, tá? Porque a minha boca aqui tá mais perto do meu ouvido. Vocês são tudo espírito de luz, tudo pessoas lindas e maravilhosas. O Léo olhou para trás. Alguém quer falar mais alguma coisa desse versículo? Vamos para o 40? Quer falar? Só dar uma contribuição dessa página da Resistência ao Mal. Tem uma frase que o Mano fala que o bem é o único dissolvente do mal, né? Em todos os setores da vida, revelando forças diferentes. E diz que, diante de um crime, de uma ofensa, a gente não... O remédio não é você ficar indiferente, né? E sim ser ativo para o bem. O bem exige isso. Paulo de Tarso já falou isso, acho que foi no... Agora me peguei, não sei se é no Evangelho. Segundo o Espírito me fala sobre que o bem exige atividade. Você ficar isento também, deixar para lá, passar, contribui com o mal, né? Ele fala que o bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso, né? Aquele que contribui para o bem. Esse sim que faz a diferença contra o mal, né? Não era só isso que eu queria trazer do Emmanuel aqui. Beleza. Vamos para o 40, então? Sim? Então, no 40 está assim. E ao que deseja levar-te a juízo, para tomar-te a túnica, deixar-lhe também um manto. Que aí eu dei uma lida naquele texto do Livro da Esperança de Emmanuel, Na Luz da Indulgência. E aí esse texto fala que é mais ou menos o que a Milena ficou inspirada aí e falou. Nós somos espíritos imperfeitos, né? Reclamamos compaixão, queremos que todos tenham compaixão com a gente, para com a gente, mas muitas vezes a gente tem que ter compaixão com o nosso irmão, né? Muitas vezes a gente causa alguma coisa, as circunstâncias, estamos cegos, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade, anestesiados na memória, sem saber. E muitas vezes a gente causa, né? E, por exemplo, se algum companheiro está passando, isso que falo nesse texto, né? Se algum companheiro está passando por uma prova amarga, ou então está desanimado, ou então está desesperado, que a gente tenha doçura, né? Tranquilidade, não encher ele de críticas, que agravaria a situação, né?
mas usar a indulgência, né? Como se fosse, imagina como se fosse alguém muito querido da nossa família. A gente tem que tratar dessa forma. Às vezes não é uma pessoa muito querida da nossa, o nosso irmão, a gente está até ali querendo criticá-lo, mas a gente tem que ter compaixão, se colocar no lugar, ter doçura na fala, né? Isso é muito desafiador. Alguém gostaria de falar sobre esse versículo? Então, partindo da mesma linha de raciocínio, né? Como eu tinha comentado, que o versículo acima, ele vem falar da face, né? Ele vem falar basicamente sobre o perdão, né? O Pastorino, ele exemplifica esse agora como o perdão generoso. Então, como seria isso, né? Ao mesmo tempo que ao que quer entrar em juízo contigo, ele quer pegar a túnica para você também, além da túnica, dar a capa, né, o manto. Então, o Pastorino vem dizer assim: se o contentor tirar o manto, que é uma coisa mais supérflua, vamos assim dizer, o manto, né, é como se fosse, vamos assim dizer, um casaco nosso. A gente pode tirar e ficar com a blusa de baixo. Não tem problema nenhum. Deve o coagido entregar também a túnica, ou seja, o que está na parte de baixo do manto, né, que é a mais essencial para a gente. Aí ele fala que é o essencial, né, que seria a nossa blusa, vamos assim dizer. Contanto que não lute, a fim de não perder a sua paz espiritual. Então, ao mesmo tempo, se o meu próximo, né, ele está, vamos assim dizer, me fazendo algum mal e tal, eu devo perdoá-lo, vamos assim dizer, e também ser generoso. Aí ele fala, é o perdão generoso, em que se cede mais do que nos é exigido. Então, você perdoa aquela pessoa, independente do que ela tenha feito com você, e você também, eu senti lendo isso, assim, você também não a trata mal, você entende? Você também é generoso, sabe? Eu acho que essa ilustração, né, que ele quis dizer da túnica, do manto, é mais ou menos isso, de você me fez mal, eu te perdoo e não vou fazer mal para você e também vou te tratar bem. Então, esse perdão generoso, né, em que a gente prefere, como ele fala aqui, não perder a nossa paz de espírito, né? A gente prefere ficar de bem, ficar tranquilos e também fazer o bem para aquela pessoa, por que não, né? Eu acho mais difícil do que o perdão, né? Porque perdoar, a gente até perdoa, mas normalmente a gente perdoa assim, vou perdoar fulano, perdoo tal, mas não vou ficar muito perto não, porque me fez aquilo, né? Mas agora perdoar, ainda ser generoso, atencioso, carinhoso com a pessoa, não sei, entendeu? Acho que eu teria que ver a situação para ver qual atitude assim eu teria que tomar, porque é puxado, né? Perdoar e ainda ser generoso. Então, é mais ou menos isso que ele fala nessa passagem que achei bem legal. É um desafio, não é, Lívia? Isso aí. Pô, desafiador, como a Suzana fala. Alguém mais quer falar desse versículo? 40? Sim! Fala, Léo! A Lívia falando aí, eu lembrei de uma pessoa que foi capaz disso tudo aí e mostrou na realidade, né? Jesus, né? Que sabia que tinha um traidor do lado ali, mas não era um traidor que difamava ele, não. Era alguém que ia entregar ele para a morte, né? Ainda falou para ele, mas em momento nenhum ele expulsou Judas do seu lado. Indicou que ele estava errado, né? Deu oportunidade dele pensar bem, porque Jesus via o que ele pensava, o que ele vibrava, mas ele chama ele de amigo, irmão, né? Teve esse exemplo. Então, Jesus mostra pra gente como fazer, que é possível. Basta a gente ter vontade, né? Aos pouquinhos, né? A gente vai perdoando um pouquinho, tendo indulgência,
E sobre essa indulgência que a gente está trazendo aqui, na página do Livro da Esperança, né, na Luz da Indulgência, Emmanuel vem trazendo sobre isso, né, de quando alguém do nosso lado escorregar, cair no desânimo, no desespero, que isso é muito normal, a gente passa nessas fases também, a gente sempre tentar ajudar nas nossas medidas, né, das nossas forças, porque poderia ser a gente, né, tá ali, como diz, no força ali, sem achar saída, porque quem cai no desespero, na falta de esperança, é difícil sair. Então, quando tem alguém ali levando um apoio, uma palavra, um ouvido que seja, é muito importante. E ele traz aqui dizendo que o próprio Criador espera a gente, né? Deus sempre espera a gente, através do tempo. E tolera todas as nossas falhas, os nossos erros, as nossas ilusões, mas sempre está ali nos encorajando, dando esperança, utilizando pessoas, né, que cruzam nossos caminhos para nos auxiliar. E através dessas leis que existem, né, a lei de causa e efeito, ela nos molda, né? Também, se não fosse ela, a gente estaria perdido. Então, a indulgência é muito importante. Muito bem. Vamos passar para o 41? Sim! Vamos passar então. E quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então, lá naquele livro que o Léo botou para a gente poder ver, Cartas do Coração, Autores Diversos, tem um texto que fala a 2ª milha. Que aí, nesse texto, fala que são milhas, né? Que são milhas que o mestre fala, que Jesus fala. É a nossa jornada espiritual no processo de elevação, dia após dia, cada dia. Então, é o processo de evolução mesmo, de elevação. Aí fala assim, não regenerarás regenerarás o criminoso, atormentando-lhe o campo íntimo com chibatadas verbais. Tá lá o seu amigo, fez uma coisa errada, você vai lá, não faça isso. A gente tem vontade, eu faço também, mas não faça. A gente está dizendo para não fazer. Eu lembrei de uma coisa, cara. Uma amiga minha chegou para mim e falou, ela só queria desabafar. Tem gente que só quer desabafar, tem gente que não quer ouvir nada. E aí eu, com o meu jeito manso, que não sou nada mansa, né? Pá, falo assim, tá, já falei. Aí ela falou tipo assim, porque eu tava num salão de beleza e a mulher começou a falar um monte de coisa ruim e aquilo foi me consumindo e eu comecei a passar mal pela energia que a mulher passou para mim. Eu falei assim, você não pode ser esponja. Você tem que ser filtro. Você não pode absorver o que a pessoa... Cara, eu tenho que prestar muita atenção, principalmente com essa minha amiga, porque, cara, ela ficou com raiva de mim meses. E eu sem saber por quê, porque para mim foi tão normal falar isso. Só que ela não queria ouvir isso. Ela só queria desabafar, ela só queria falar. E aí eu tenho que prestar muita atenção nessas coisas. Aí fala no texto, né? Em qualquer problema que alcance as raízes da alma, é imprescindível penetrar no núcleo vivo da elaboração do pensamento e aí depositar uma semente, uma bendita semente de simpatia a favor da solução necessária. Você tem que ter empatia com a pessoa, entendeu? E se for necessário, você tem que falar, mas uma coisa assim muito leve, como se fosse uma semente mesmo. Você tem que, nesse caso que eu contei, você tem que se colocar no lugar da pessoa, ouvir. Você não pode combater, falar e tal. É imprescindível aprendamos a caminhar com os semelhantes no terreno das concepções que esposam para que a discussão esterilizante não elimine os embriões da fraternidade e confiança que prometem a vitória do amor e da luz, né? Então, é imprescindível que a gente aprenda a descer para ajudar,
a ter empatia e a se colocar no lugar do outro, né? Porque só então a gente vai conseguir ser ouvido. Se a gente descer e caminhar junto, né? No caso, deixa eu ver o que mais... aquele segunda milha das eternas lições de luz. Então, é mais ou menos isso que eu entendi desse texto, que a gente tem que ter compaixão, empatia, ouvir, não julgar, não ficar como uma metralhadora em cima da pessoa, descer e caminhar junto. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa desse versículo? Sua fala, Suzana, me remeteu muito a como eu ajo nas situações, porque eu também sou essa pessoa, de que, tipo assim, se alguém vem falar alguma coisa comigo, eu não sei ouvir desabafo, tipo assim, ai, tô passando por isso, isso, isso. Eu quero logo dar um direcionamento, olha, você pode fazer isso para melhorar, e se você fizer assim, assado, será que não resolve? E às vezes a pessoa só quer deitar ali e ter um ombro para chorar, né, falar o que ela tá sentindo. E é engraçado também porque acho que uma frase que se a gente seguisse, a gente se daria muito bem, né? Eu ando pensando muito sobre isso também, que é tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Porque eu tava falando com a minha psicóloga e ela falou assim, Milena, você sente falta de ser acolhida, mas você também não acolhe muito as pessoas, né? E aí é um paradoxo, porque você quer ser acolhida, mas você não acolhe. E às vezes a gente comete um erro, a última coisa que a gente quer é que venha uma pessoa e fale, nossa, você fez isso, isso, isso. E às vezes é o que a gente faz com os outros. Então, acho que se a gente tatuasse isso na nossa tela mental de só fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem com a gente se livraria de muitas coisas aí. Eu vou pegar o gancho, né, que a Su e a Milena falaram, né? Porque também me identifico com isso. Às vezes eu não tenho muita paciência para o outro, né? Entendeu? Às vezes eu não tenho paciência nem para mim mesma, para ser bem sincera, sabe? Eu sou aquariana, então eu sou meio que uma pedrinha de gelo, entendeu? Então, e eu sei que eu estou errada, eu estou muito errada. E com o que vocês falaram e tal, eu li também sobre isso, né? E ele fala, justamente o Pastorino fala dessa generosidade, ele afirma, né? Igual da passagem anterior, né? Ele fala do perdão generoso. E agora ele vai falar da generosidade em si mesmo, né? De quando alguém precisa de você, né? Esse exemplo, né? Da milha, né? Se alguém te chama para percorrer mil milhas, você percorre 2.000 e, né? Essa generosidade, aí ele fala, Jesus nos ensina que devemos sempre atender de boa vontade, fazendo sempre mais do que nos é pedido. É a generosidade pura em seu mais belo aspecto, como doação de si mesmo até o sacrifício. Então, é essa doação, né, da gente, a pessoa, né, tá precisando e a gente ter esse sentimento, né, de generosidade, de carinho, né, de não, se está precisando é parar, dar uma atenção, um cuidado, porque da mesma forma que que nós nos doamos, a gente vai precisar em algum momento alguém se doe para a gente, né? Em algum momento nosso de fraqueza, algum momento de luta, talvez, né? A gente precisa talvez de ajuda e a gente vai em busca. Eu acho que a gente tem que, né, ao máximo tentar ter esse equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que você busca isso, você também se doar para esse próximo, né? Eu acho que, né, as pessoas teriam que fazer, mas eu teria que fazer isso, né? Alguém mais? Léo? Deixa eu falar, trazendo um exemplo que vocês trouxeram e falaram, né, de descer. No livro A Carta do Coração, né, que o Emmanuel trouxe, são autores diversos, e fala sobre a segunda milha. Ele traz uma reflexão aqui,
diversas, né? Mas eu escolhi uma aqui, é referente ao Cristo, né? Ele fala assim: quem poderia entender o Cristo se o Mestre, longe de descer à terra, usasse uma tribuna de luz dirigindo-se do céu distante aos homens, né? Com certeza, de longe, ele não ia conseguir trazer todo aquele ensinamento que ele trouxe para a gente à distância. Ele veio aqui, o Espírito puro pisou a terra, usou a carne grossa, grotesca que a gente está usando ainda, e passou por todas as dificuldades, mas mostrou ali que é possível, né? É como se um general de um exército, o posto máximo, descesse e fizesse todos os exercícios que um soldado poderia fazer, um recruta. Então, todas as lições, todas as dificuldades, no teor máximo, ele fez. Ele não só falou, né? Então, esse exemplo dele vir aqui, pisar todas as dificuldades, todas as dores possíveis, ele veio para a gente. Então, para ele poder ajudar, é preciso auxiliar, né? Não só falando, não precisa fazer algo. Ele fala que para a renovação dos sentimentos do próximo, e a única medida suscetível de estabelecer esse progresso espiritual e fundamentar a paz é que a gente aprenda a caminhar ao lado, né? Auxiliando e contribuindo nesse sentimento, né? Porque ser cristão não é só falar, né? De tentar mudar. O processo é longo, nossas dificuldades são grandes, ninguém muda de um dia para o outro, né? Ó, nós estamos aqui 1 ano de evangelho, já fizemos 1 ano de neve, mas ninguém virou santo aqui. É todo mundo nas suas dificuldades. A única coisa que cresceu mais foi nossa sensibilidade, né? Com os nossos atos, os atos alheios, a gente vai sentindo mais. Mas a caminhada é longa, né? É muito longa, e por isso que ela é definitiva, né? Quando você passa um processo longo, com certeza ele fica, né? A gente tem exemplo de profissões, né? Ninguém vira de um dia para o outro um profissional excepcional, né? É um processo longo. Então, na vida também é assim. Então, a gente tem que aprender com tudo isso. Alguém mais? Vamos passar, então, para o próximo versículo. Então, vamos para o versículo 42. Dá o que te pede e não deis as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. Aí eu dei uma lida no texto do livro da Esperança, de Emmanuel, da parte que fala de concessão. Aí, nesse texto, fala assim: enquanto podes agir no corpo terrestre, medita, de quando em quando, naqueles que largam sobre regime de compulsória os talentos que o mundo lhes confiou. Ele fala que, se a gente tem algum talento, que a gente consiga dividir, né? Colocar em prática o que a gente pode fazer de bom, o que a gente faça, né? Porque não é para guardar só para a gente. Pensar neles os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte e faze hoje algo melhor que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Então, a gente precisa fazer o bem, né? Com os talentos que a gente tem, dar o nosso melhor sempre, para que o bem nos favoreça. Eu sempre, quando vou trabalhar, eu penso assim: Deus, que eu dê o meu melhor hoje, que aquela criança receba o meu melhor, que me inspire a ter as melhores decisões, porque eu trabalho com crianças especiais, com deficiência, e às vezes eu sinto mesmo a inspiração vindo: não, faz isso, faz aquilo, né? É como se fosse um personal, que a gente vai ali e faz um circuito com a criança, ativando o lado motor, né? Melhorando o lado motor, desenvolvendo o lado motor. E aí eu peço, antes de sair de casa, que eu dê o meu melhor para aquela família,
porque é um talento que eu tenho e que eu consigo trabalhar com o que eu gosto, né? E que eu consiga fazer o melhor. Cada dia que eu dê o meu melhor, né? E eu penso por aí. Alguém mais quer falar alguma coisa desse versículo? Estou precisando também levar mais Deus para o meu trabalho. Muita inspiração, fazer oração. Estava pensando nisso aqui no culto. Aí você pegou e falou isso. É porque é engraçado, né? Tem época que eu tô bem, que eu consigo fazer isso. Mas tem época que a gente vai ficando tão estressado que quer deixar Deus lá no centro. E só Ariane mesmo pro trabalho, pronta para a guerra. Mas é porque, sei lá, cara, a gente vai entrando numa onda de desequilíbrio, né? Aí vai ficando difícil fazer oração no trabalho. Mas é importante, né? Tem que ser em todo lugar. Isso, e que se a gente for lavar um banheiro, que seja, não, estou lavando o banheiro para Jesus, e que a gente lave da melhor forma possível. Gente, acabou? Ninguém vai falar nada. Deixa eu falar só um pouquinho aqui. Vocês trazendo isso aí, né? Eu tava lendo, trouxe aqui na página do Alto Auxílio Evangelho por Emmanuel. Nossa, quanto a gente tem que caminhar ainda, né? A gente vai. É por isso que só o que dizer, só sei que nada sei. Né? Vocês estavam todos travados e eu me mexendo sozinha. Mas eu estava travada para vocês, né? Não, tava falando. Tava falando. Tava. Você quer falar? Não, eu tava ouvindo a Suzana. Aí a Suzana ficou travada. Aí eu não vi mais nada. Aí todo mundo congelou. Ó, foi mediúnica, então. Aí na primeira frase que ele fala, e a gente, eu particularmente, a gente sempre esquece disso, né? Que ele fala pra gente saber improvisar bondade a preço, a benefício daqueles que nos cercam em casa. Né? Como isso parece simples, mas a gente esquece. A gente vai esquecendo e ele ainda fala ainda mesmo nas manifestações aparentemente insignificantes da vida. Né? Como a Suzana falou, lavar um banheiro. Né? A gente vai esquecendo, vai deixando Deus de lado e pensando só nos nossos problemas, e nossos problemas vai nos consumindo. E quando vê, você passou o dia todo pensando nos problemas e se dedicou pouco tempo, né, para coisas benéficas. E perdendo mais tempo com o seu problema do que fazendo algo de bom. Então, essas manifestações aparentemente insignificantes da vida é que fazem a diferença. E eu tenho que aprender muito nisso. Né? Então, são coisas simples que fazem parte da nossa vida e a gente tem que se atentar, né? Não se atentar só às coisas grandes. Filha? Acho que né, filha? Você tem que se atentar às coisas simples da vida. Porque é nisso que a gente também é bem lembrado. Né? E isso é cobrado também, né? Não só coisas grandes. Então, essas lições, esses estudos são para cada vez mais a gente aprender. Então, é tudo direcionado para mim. O estudo foi todo hoje para mim, né? Desculpa aí se vocês não precisavam, mas o estudo precisava muito para mim. E valeu o estudo de hoje, né, filha? Vai ter que aprender muito. Que linda! Tudo bem, princesa? Parece um desenho animado de tão linda. Vamos fazer a nossa prece final, então. O que vocês acham? Sim? Lívia, você pode fazer? Bom, vamos lá. Agradecer a Deus e a toda a espiritualidade que está aqui presente conosco, que nos inspirou nesse estudo, inspirou a cada um ao que falamos, que possamos não só permanecer com os ensinamentos aqui, mas que possamos levar eles para o nosso dia a dia, utilizando da melhor forma possível para com o nosso próximo, nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, enfim, onde quer que a gente passe,
que a gente possa deixar um pouquinho da luz desse evangelho, um pouquinho da luz de Jesus, que possamos sempre estar vibrando no bem, no amor, sempre nessa generosidade que foi tão falada aqui hoje, e que possamos sair daqui com os corações mais aquecidos com essa palavra e alegres para continuar o nosso estudo de cada quarta-feira. Que possamos ter um resto de semana tranquilo, gostoso, que possamos tentar ao máximo a cada dia, independente do que a gente faça, dar sempre o nosso melhor. Muito obrigada, Pai, por tudo. Obrigada a cada amigo que esteve aqui conosco presente. Assim seja. Vamos tirar nossa foto. Deixa eu soltar meus cabelos. Gente, peraí. 1, 2, 3 e sorrindo. Ai, que linda! Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até quarta-feira, se vocês quiserem. Um beijo para o canal. Um beijo Tchau, pessoal. Boa noite. Beijo. Dá tchau pra tia. Tchau.